Beleza, terceiro ano? Galera, vamos lá mais uma aula falando um pouquinho sobre campo magnético criado por uma espira, tá? Na aula passada, nós vimos que, falando um pouquinho sobre a história que o Oersted, Christian Oersted, ele percebeu que quando uma corrente passava dentro de um condutor, ele viu que essa corrente produzia um campo magnético nesse condutor e ele viu que atraiu lá, fez girar a agulha da bússola e ele percebeu que a corrente ela criava um campo magnético em volta de um condutor, beleza? Então aqui, galera, nada mais é do que o mesmo assunto, só que lá a gente viu só a questão de um fio, né, um condutor sobre uma chapa assim, ó. E a gente viu que esse condutor ele criava aqui um campo magnético. Aí a gente falou um pouquinho sobre a questão da corrente da régua da mão direita, aonde o meu polegar iria no sentido da corrente e os meus outros restos dos dedos ia mostrar para onde estava girando aqui, né, as linhas do campo, tá? No mesmo caso aqui, eu tenho uma espira, tá? Aqui é como se fosse um fio só, tá? Uma espira circular. Então, nesse lado, a minha corrente entra, então quer dizer, ela entra de um lado e sai do outro, tá? Eu tenho aqui novamente uma distância do meu centro aqui, do meu vetor campo, eu tenho uma distância até ele, beleza? Então, ó, mesma coisa, é como se eu fizesse assim, ó, eu entrasse com a minha mão aqui dentro dessa espira, isso aqui imagino que é um fio circular. Ó, o meu polegar vai na direção da entrada da corrente e lembra que o resto do meu dedo ia mostrar para onde que vai o sentido do campo. Olha, se está entrando desse jeito, minha mão está aqui, correto? Então o meu campo está para cima, tá bom? Meu campo está para cima, beleza? Então a direção do vetor campo magnético nos pontos do plano da espira é sempre perpendicular, tá? Então esse vetor aqui é sempre perpendicular ao plano, beleza? Aí eu tenho a fórmula aqui, ó, do vetor campo magnético. B é igual a μ sobre 2 vezes a corrente sobre o R, tá? Esse R aqui é o raio da espira, beleza? Só que aqui, galera, eu fiz um desenho mais tentando fazer meio tridimensional. Por quê? Porque aqui eu não tenho só um fio, que nem nesse caso. Aqui eu tenho várias espiras, né? Imagina como se fosse um enrolado de uma resistência. Então, novamente, eu tenho uma corrente entrando, uma corrente saindo, tá? E aí vai aplicar o mesmo lance da regra da mão direita, tá? Eu tenho o meu vetor, eu tenho o raio aqui da espira e eu tenho esse N agora nessa fórmula. A fórmula é a mesma, mas eu tenho esse N. O que é esse N? Esse N aqui é a quantidade, o número de espiras que eu vou ter. Então nesse caso eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Então meu N aqui seria 5, acrescentando aí essa constante na fórmula, beleza? Então, mais ou menos é a mesma coisa do estudo da aula passada, só que agora a gente vai não calcular só no fio, mas calcular também numa espira, o campo magnético numa espira,
tá bom? Galera, então na página 9 também vem falando sobre o campo magnético criado por uma selenoide, tá? Mais ou menos aqui desenhado essa selenoide, tá? Gente, selenoide é constituído por um fio condutor enrolado em forma de espiras, então tá aqui, ó, ele está enrolado em forma de espiras. Elas não são justapostas que nem essas, elas são mais espaçadas, tá bom? Ela é conhecida mais como bobina longa, o nome aí que ela recebe, tá? Então, ela é enrolada aqui pelas espiras, mas as espiras são mais espaçadas, tá? Esse aparelho possui uma larga aplicação industrial, tá? Pois quando percorrido por uma corrente elétrica, essa corrente aqui, elétrica, ela comporta-se como um ímã. O polo sul, polo norte, tá? Tem aqui. O polo sul fica no lado da onde as linhas entram, polo norte dos lados da onde a linha sai, tá bom? E o mesmo caso aqui para determinar o vetor é a regra da mão direita. Então, aonde entra eu coloco o meu calcanhar, para onde meus dedos apontam vai ser o meu vetor. Por isso que o meu vetor está nesse sentido, ó. Entra a corrente, ó, polegar, ponta dos meus dedos vai ser aqui, ó, o meu vetor campo magnético, tá, galera? Então esse N, vamos lá, ó, esse N da forma, a forma aqui para calcular aqui a intensidade é B, o mô vezes o N vezes o I sobre o L, tá? Bom, galera, é o seguinte, o mô já é a constante, que a gente já sabe quanto que ela vale. O N é o número de espiras no comprimento L da selenoide, então eu tenho um comprimento, a minha selenoide tem um comprimento, tá? L tá lá na página 9, você vai ver. Então esse N é o número de espiras, tá? Esse L é o comprimento da minha selenoide e o meu I é a corrente, tá? Que vai entrar aqui, tá? Gerando o campo, tá? Essa expressão é válida para qualquer ponto no interior do selenoide, pois nessa região o campo é magnético. O campo magnético é uniforme, tá? A direção do campo é sempre perpendicular às espiras, então as minhas espiras estão assim, quer dizer, vou dizer assim, e o meu campo é sempre perpendicular às espiras, tá? Então tá aqui a forma para calcular quando for espiras, a selenoide, tá? Então mô vezes N vezes I dividido por comprimento, que é o meu L, tá bom?